O Instituto Civil da Autodisciplina da Comunicação Comercial tem como fim primeiro a defesa da liberdade de expressão comercial e a promoção da credibilidade e dignificação da publicidade, assegurando os princípios legais, verídicos e honestos. A sua atuação baseia-se no princípio da autorregulação, sistema internacional com décadas de existência, criado pela própria indústria e de adesão voluntária por parte dos seus profissionais, sejam eles anunciantes, agências e meios. Daqui resulta uma menor atividade legislativa do Estado, uma vez que são deixadas à responsabilidade dos profissionais as boas práticas dos setores. O ICAP é membro da EASA, Organização Europeia reconhecida e autorizada em questões de autorregulação da publicidade. Oficialmente constituído em junho de 1991, o ICAP contava nos seus órgãos sociais com representantes dos anunciantes, agências de publicidade e meios, na altura a APAN, AIMD, AMD, APAP, Intervoz, a Rádio Comercial, RTC e posteriormente SIC e TVI. A libertação da sociedade civil foi uma das causas, e é uma das causas, na qual sempre e continuo a empenhar-me. A autorregulação é uma maneira de libertar a sociedade civil da pressão do Estado ou de outros interesses. E a autorregulação significa, no fundo, que tomamos conta daquilo que nos diz respeito, impomos e aplicamos a disciplina que entendemos dever aplicar sem qualquer necessidade de o Estado ou os tribunais intervirem. O caso do ICAP é um exemplo que eu tenho dado muitas vezes, quer nas minhas aulas na Universidade Nova, quer em conferências, como um bom exemplo de autorregulação. Três interesses convergentes, mas muitas vezes divergentes, concentram-se, encontram soluções e essas soluções são aceitas disciplinadamente por todos os interessados. Julgo que o ICAP, que já tem 20 e tal anos, é realmente um excelente exemplo de autorregulação. Acho que pode fazer ainda mais e ainda melhor, aproximar-se ainda mais dos consumidores, por exemplo, mas o trabalho até aqui realizado é louvável e vai continuar, com certeza, a ser um grande exemplo de autorregulação e, portanto, de libertação da sociedade civil. Decorreram desde então mais de 20 anos de história marcados por avanços e conquistas. No início, existiam apenas 7 entidades fundadoras. O próprio júri era a direção. O gabinete técnico jurídico não existia. Não havia copy advice. O ICAP não contava com instalações próprias e o reconhecimento tinha ainda de ser conquistado. Foram 20 anos de marcos importantes, desempenhando uma função essencialmente pedagógica, estabelecendo protocolos, reinventando-se a si próprio, promovendo debate e alcançando importantes vitórias. O ICAP é hoje um eficaz organismo na autorregulação da comunicação comercial. Eficaz porque se encontra munido de ferramentas próprias que lhe conferem independência e celeridade, como sejam um código de conduta próprio, alicerce de toda a sua linha de atuação, um júri de ética independente e imparcial com reconhecida qualidade técnica, cuja função é a resolução de litígios, e um gabinete técnico-jurídico que garanta a conformidade ético-legal da comunicação comercial. Eficaz porque o ICAP, legitimado pelos profissionais da indústria, atua em 5 áreas com resultados quase imediatos. Sistema de resolução de litígios, em que garante a cessação célere e definitiva da comunicação comercial ilícita ou eticamente censurável e o evitar de ações administrativas e ou judiciais morosas e dispendiosas. Sistema de copy advice ou de pareceres, serviço não vinculativo e confidencial que atesta a boa-fé e possibilita a triagem de eventuais ilícitos. A resposta é dada no máximo em 48 horas, sendo gratuito para sócios do ICAP. Sistema de pre-clearance, um serviço igualmente confidencial que garante um parecer vinculativo anterior à veiculação comercial, sendo a resposta dada no máximo em 48 horas. Sistema de mediação como sistema alternativo de resolução de litígios por acordo entre as partes. Sistema de monitorização que garante a cessação ou correção atempada de publicidade ilícita. É muito importante que as empresas, voluntariamente e através de estruturas associativas, como é o caso, por exemplo, do ICAP, promovam comportamentos de responsabilidade social. No domínio da publicidade, isso é especialmente importante na medida em que a autorregulação tem, de facto, um papel complementar ao da fiscalização e regulação pública e, nesse sentido, a Direção-Geral tem uma longa tradição de cooperação com o ICAP, justamente para tentarmos apresentar como que uma frente comum
e como que um projeto de trabalho conjunto em todas as matérias que dizem respeito ao acompanhamento da publicidade comercial e institucional. A Direção-Geral, como dizia, pensa que a cooperação com uma entidade de autorregulação com o ICAP é fundamental. É fundamental porque é uma maneira, um canal privilegiado de chegar às empresas e de chegar até a associações empresariais que naturalmente estão muito envolvidas neste domínio de atividade, mas também pensamos que tudo aquilo que são iniciativas, estudos, projetos, investigações desenvolvidas pelo próprio ICAP acabam por nos poder ser muito úteis no domínio da publicidade. Isso é talvez ainda mais importante dadas as novas tendências de colocar publicidade, naturalmente na internet, nas redes sociais, que exigem muitas vezes o conhecimento de novas técnicas, a necessidade de definir novos mecanismos para acompanhar essa publicidade e, no limite, até para identificarmos ferramentas e instrumentos para atuar contra práticas que sejam abusivas. Num futuro próximo, pretende-se um alargamento da representatividade a toda a indústria, assim como uma liderança clara na antecipação das políticas de comunicação comercial. Pretende-se ainda a maximização da atividade e a otimização da sua eficácia com enfoque no meio digital. É ainda objetivo reforçar a notoriedade do ICAP como uma entidade conhecida pela sociedade civil e reconhecida quer pelo Estado, quer pelo regulador, como um complemento ao desempenho das suas funções. A autorregulação tem dado provas de que é uma mais-valia para a comunicação comercial. Numa perspectiva de futuro, existem inúmeros desafios pela frente. Uma maior representatividade é, sem dúvida, um fator-chave para o futuro do ICAP. É essencial garantirmos a angariação de novos associados, de novos setores não representados no Instituto. Estou convicto de que, quanto maior for esta abrangência, maior será o âmbito de atuação do ICAP. É nosso desígnio continuarmos a promover o desenvolvimento de protocolos, de códigos de ética e de plataformas de entendimento em consonância com as especificidades de setores que estão, nesta altura, sob alguma pressão legislativa. Mas não basta procedermos ao desenvolvimento destes códigos de ética. Mais importante será procedermos à sua implementação com rigor, passarmos da letra à prática. Ao mesmo tempo, o ICAP terá de estar atento aos desenvolvimentos que irão surgindo no mercado e ter uma grande capacidade de se adaptar, nomeadamente, por exemplo, no que diz respeito à comunicação comercial digital. Trata-se de uma nova área de foco, mas de inquestionável importância, para o qual o ICAP já assumiu um compromisso. Finalmente, mas não menos importante, a maximização da notoriedade do ICAP junto do Estado, mas também junto da sociedade civil, pois um sistema de autorregulação que se pretende seja de referência tem de se aproximar do público em geral. Estou certo de que os anunciantes, os meios e as agências continuarão a trabalhar em conjunto, sabendo que só de uma forte união se poderá garantir de que o ICAP terá uma voz audível e uma voz de peso junto da sociedade. Trata-se, no fundo, da defesa da liberdade de expressão comercial, não só de alguns, mas sim de todos nós. ICAP, Instituto Civil da Autodisciplina da Comunicação Comercial.